Nossa paraxá hoje é Vaerá, paraxá Hashavua, paraxá da semana. E eu usei como título potencial e efetivo. Potencial versus efetivo. Nós vamos estudar no livro de Shemot, Bereshit e Hit Galut, que você conheceu como Revelação ou Apocalipse, ok? Começamos pelo livro de Shemot. Eu gosto muito de trazer o hebraico. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, Moré, mas hebraico, eu não compreendo o hebraico, eu não sei o hebraico. Moré, essas palavras me deixam, minha cabeça fica, sabe, em parafuso. Mas o hebraico é a riqueza da Torá. Porque se não é o hebraico, nós não conhecemos a fundo os segredos da Torá. Moré, mas eu não fiz curso de hebraico, eu não sei falar hebraico. Eu também não. Eu também não sei, eu também não fiz curso, eu não sou letrado. Mas, Yeshua disse assim, em Yohanan, capítulo 14, versículo 21, fala assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu me revelarei a ele. Se Yeshua é a palavra, e você cavar a fundo, ele vai te revelar, ainda que você não seja cursado, doutorado, mestrado, Yeshua vai se apresentar a você, se revelar a você. Vamos lá. E no versículo de Shemot 6:2 diz assim, após, Moshe chegar até Faraó e falar, liberta o povo para adorá-lo no deserto. Ontem a gente viu isso na ministração da Muralha Débora, Letícia. Eu não estava aqui, como eu estava dizendo, mas eu assisti em casa, linda para achar a administração, parabéns, Tov meu outro, viu, Morá? Continue assim, Baruch Hashem. E aí ele se frustra, por quê? Quando ele fala isso para Faraó, ele acha, no pensamento dele, que as portas se abrir, porque o Eterno tinha uma promessa, o Eterno designou ele para cumprir essa promessa, e quando ele chega até Faraó e fala assim, agora é tudo ou nada, e Faraó vai libertar, o povo vai para o deserto, vai adorar e vou cumprir o meu chamado, que era libertar esse povo do Egito. Mas o que acontece é o contrário. Não vai para o deserto, não. E outra coisa, você está pensando em ir para o deserto, porque você está sobrando tempo, vou aumentar a carga. Agora o negócio vai ficar mais apertado. E aí, Moshe se frustra, E chega, mas por quê? Que isso aconteceu? O senhor falou que ia libertar, o senhor me tirou lá da onde eu estava, lá com meu sogro, lá cuidando do pastoreando, e agora eu vim aqui e deu em nada. Eu estou frustrado. O senhor, por acaso o que o senhor está falando não é verdade? E aí o Eterno vem e fala assim, vai daber Elohim el Moshe vayomer elaiv ani Adonai. Falou o Eterno a Moshe e disse, eu sou Adonai, vai daber Elohim. Falou Elohim a Moshe e disse, eu sou Adonai, Yud Kei Vav Rei. Ele usou o tetagrama. Então o Eterno falou assim, olha aqui, você está me questionando? Eu sou Adonai. Eu vou te explicar uma coisa para você. E no próximo versículo nós vemos o Eterno explicando. Vaerá, apareci a Avraham, a Isaac, a Yaakov, como no, Be'el significa no também, no El Shaddai, Be'el Shaddai, como em Bereshit, ele disse aqui, Be'el Shaddai, Bereshit, no Reshit, princípio. E ele disse aqui, eu apareci no Shaddai, no El Shaddai para eles. Ushmi Adonai lo
daet lahen. O meu nome, o Shmi, vem de Shem. O Shmi, o meu nome, Adonai, o tetagrama, não o fiz conhecido a eles. Olha o que o Eterno está falando aqui. Eu me apresentei para eles só como El Shaddai. É uma forma do meu nome. Mas para você, eu me revelei como Adonai, como o tetagrama. E aí que está o segredo da Paraxá. O Eterno está falando assim, ó, cada coisa no seu lugar. Eu fiz uma promessa para eles, mas eles tiveram uma revelação de mim limitada, como El Shaddai. Mas você viu os meus prodígios, você começou a me ver na sarça ardente. E eu me revelei com outro propósito para você, uma outra revelação, outro nível de revelação. Só que tudo tem o seu parâmetro. O Eterno não faz nada por acaso. Ele não faz nada sem ordem, sem decência. Ele tem uma ordem para todas as coisas. Ele tem princípio, meio e fim. Ele tem etapas que nós devemos cumprir e passar para alcançar o bem comum. Lembra da outra ministração que eu falei sobre o propósito? O processo é mais importante do que o propósito, porque o processo é o que te leva ao propósito. O Eterno está falando a mesma coisa. O processo foi iniciado lá em Abraham, em Isaac, em Yaakov. O processo foi lá iniciado, mas o propósito vai ser cumprido em você. E para cumprir esse propósito, você tem que passar cada etapa. Amém? Mas vamos entender isso aqui, que de repente, de manhã, no Shabat, é meio complexo, né? Mas vamos lá. Vamos entender. Bereshit 17:1 diz assim: e Abraham tinha 99 anos, quando o Eterno apareceu a Avram. Está faltando alguma coisa aqui, né? Está faltando um re, um H. Avram. Aqui ainda o Eterno não tinha mudado o seu nome. Era Avram. Bereshit 17:1. Então Avram, que ainda não tinha começado o processo, estava iniciando, tinha 99 anos quando o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou El Shaddai. Anda diante de mim e seja perfeito, e constituirei minha aliança entre mim e te multiplicarei enormemente. Vamos entender esse versículo? Vou decifrar. Primeiro ele se apresenta como El Shaddai, que é um nível de revelação. E ele fala processos que Avram deveria passar para alcançar o seu propósito. Olha só, olha o segredo dentro do versículo. Primeiro ele diz, anda. Andar diante de mim significa obedeça. Então, quando o Eterno está falando assim, ande na minha Torá, não é para você pisar na Torá, por favor, gente. Igual a gente vê tem algumas denominações aqui, puseram um tanto de Bíblia assim, e a pessoa ia andando, pisando. Isso aí é um pecado gravíssimo. Não é para você pisar na Torá. Andar na Torá é você andar em obediência, caminhar, trilhar o seu caminho em obediência à Torá. Entende? Então ele diz, ande diante de mim e seja perfeito. Primeiro a gente para depois a gente ter. Não é assim? Olha o processo aí. Primeiro a gente para depois a gente ter. Então seja primeiro. E aí você sendo perfeito, eu constituirei o quê? Uma aliança, a minha aliança entre mim e ti. Então, se você me obedecer, se você ser fiel a mim, ser perfeito, então eu farei uma aliança comigo. Então aquele negócio de falar assim, você aceita Yeshua? Lembra antigamente? 300 pessoas levantavam a mão. Eu aceito. Profeticamente, eu não vou questionar. Mas isso quer dizer que ele tem uma aliança com Deus? Levantar a mão, aceitando Yeshua ou aceitando a Torá,
nós temos uma aliança com Deus? Não! O que vai determinar se nós temos uma aliança com Deus ou não é o nosso comportamento diante de Hashem. Ah, Moré, mas não é assim que eu aprendi. Amém. Você não aprendeu assim, agora você vai aprender o correto. Ó, nós começamos com o nosso patriarca, o nosso pai. Ande diante de mim. Seja perfeito. Então constituirei a minha aliança com você. Primeiro você faz. Depois eu te dou a aliança. Depois nós temos uma aliança. Quer ser filho de Deus? Você quer ser judeu? Você quer ser servo? Faça primeiro a sua parte. E aí o Eterno olha para você e fala, opa, agora é um filho de Deus. Primeiro, o nosso Arri aqui veio, participou do Razan, mudou seu comportamento, participou das aulas de Bar Mitzvah, fez o Bar Mitzvah, passou pelo curso e agora ele recebeu o diploma dele. Consegue entender? Agora ele é um Razan. Certo? Um aspirante a Razan. Mas tem um processo por trás. Poderia chegar e falar assim, eu sou Razan? Não. Tem uma preparação por trás disso. O Eterno não é diferente. Para nós termos uma aliança com Deus, nós temos que caminhar segundo a sua vontade. E aí sim o Eterno nos coloca como aliança. Nos coloca como filho. Amém? Então multiplicarei enormemente. Opa, mas peraí. Abraão teve quantos filhos? Ele teve Isaac, Ismael, depois ele teve outros filhos, mas multiplicar, como ele diz, olha, você consegue contar as estrelas do céu? Isso não aconteceu. Isso foi acontecer lá em Mitzrayim. Oh, a outra revelação. O processo se estendeu até Mitzrayim. Mitzrayim, então o Eterno cumpre a promessa, porque o povo se multiplicou. A ponto do faraó falar assim, esse povo tem muito esse povo, muita gente, cresceu demais. Se houver uma revolta aqui, eles vão engolir a gente, eles vão matar a gente e vão tomar posse do Egito. Vão pôr eles para trabalhar. Entendam processo, entendam revelação e entendam propósito. Amém? Vamos lá. Shaddai. Vamos entender um pouquinho da palavra Shaddai para a gente dar continuidade ao raciocínio? Shaddai, ele vem com Shim. A palavra Shaddai é um acróstico. É outro segredo. Simplesmente Shaddai, nós entendemos como um dos nomes redentores, mas ele é um acróstico, ou seja, é uma abreviação de nomes redentores do Eterno. Então, ele vem do Shin, Shomer, guardador. O Dalet significa Daledot, que é porta. Dalet vem de porta. E o Yud, Israel. Então, o nome Shaddai significa guardador das portas de Israel. Mas ele só se manifesta, ele começa a se manifestar em Abraão. Por quê? O propósito de Abraão era dar início a uma grande nação chamada Israel. E ele foi o guardador do seu filho. Ele foi o guardador dos nossos patriarcas. Ele foi aquele que planejou e manifestou a sua glória para que o propósito pudesse ser concluído em Moshe. Esse era o propósito. Montar uma nação para, através do poder de Deus, retirar essa nação do poderio de outra nação e levantar ela como aqueles que eram representantes de Deus na terra, que é o que nós somos. Sacerdócio real, não é assim? Representantes de Deus na terra. Mas El Shaddai se manifestou em Abraão. A palavra El Shaddai também tem um outro significado, que significa aquele que amamenta, ou aquele que sustenta. Vem de Shad. Shad é sustento também. Então o Eterno se manifestou para Abraão, e é isso que ele estava falando aqui na Parashá Vairá, como aquele que sustenta, aquele que começa o seu propósito, aquele que é o guardador das portas de Israel, que tem o propósito de trazer, né, à tona a nação de Israel. Por isso que nós falamos, ame Israel, Rai, eu sou Israel e vivo, porque o propósito do Eterno cumpre-se na minha vida. Amém? Forte, hein? Baruch Hashem. El Shaddai. Então, como se manifesta o nome El Shaddai? Ele se manifesta através da confiança,
ele desperta a confiança dos nossos patriarcas. Ele faz uma promessa com os nossos patriarcas e uma aliança com os nossos patriarcas. Mas olha só, como que o nome El Shaddai se manifesta em nossa vida? Quando a pessoa chega na sinagoga pela primeira vez e ela se identifica com a liturgia, com os ensinamentos, aquele impacto da Torá na vida dele é automático. E naquele momento, o nome El Shaddai é sobre a vida dele e desperta nele confiança, promessa e aliança. Isso acontece com todos nós. A única coisa que nós temos quando nós chegamos aqui é a confiança. Para nós permanecermos na sinagoga, diante do judaísmo, você tem que abrir mão do seu eu e confiar que o Eterno está te guiando, que o Eterno te sustenta, que o Eterno está te guardando. Confiar nas promessas que Ele fez para a sua vida, e aí com o tempo Ele vai ter uma aliança com você. Por que muitos não permanecem? Porque esse processo ele é interrompido. Ou às vezes a pessoa tem só a confiança, mas na hora de cumprir a promessa ela larga a mão. Nós já comentamos muito sobre isso aqui. Se fosse contar as pessoas que já passaram aqui e foram embora, ixi, tinha enchido umas 2 bait, mais ou menos, né? Por quê? Porque o processo é interrompido no meio do caminho, certo? Mas às vezes ele vem, tem a promessa, tem a confiança, faz aliança com o Eterno, certo? Então ele desperta o que, o El Shaddai? Um potencial na pessoa. El Shaddai, ele está para despertar o nosso potencial, para que a gente entenda que nós somos capazes, que nós podemos cumprir a palavra do Eterno. Mas o que nós temos de início é uma ideia. Às vezes você não vai chegar aqui e o Eterno começa a fazer milagre na sua vida. Às vezes não começa a transformar a sua vida de imediato. Às vezes sim, mas às vezes não. Depende da necessidade e da vontade do Eterno no momento para as nossas vidas. Certo? Olha só, o que significa potencial? Suscetível de existir ou de acontecer, mas sem existência real ou manifestação física. Você vem pela confiança, mas nem sempre vai acontecer aquilo que você quer. Entende? Você tem que confiar. Talvez você vai ver milagres, talvez você não vai ver. Por isso que o judeu ele não se movimenta, ele não tem atitude segundo o que ele vê. E Yeshua disse para Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Esses são bem-aventurados. Então nem sempre você tem que ver, você tem que crer. Eu estou cansado. Nossa, aquele Arri, ele me tirou do sério. Eu não quero ir lá porque eu não quero ver ele. Eu não vou na sinagoga, não. Não, o Moré não me cumprimentou. O Moré está com raiva de mim, eu não vou ver ele, não. Eu não quero saber o que eu vou. Não, peraí. Isso aí tem que ficar de lado. Você tem que firmar no quê? Na confiança no Eterno, na promessa que o Eterno tem na sua vida, na aliança. Você não vem aqui por causa de mim ou por causa de ninguém aqui. Você vem por causa da Torá e por causa do Eterno. Isso é El Shaddai. Isso é o manifesto real do Eterno na sua vida. Cumpriu esse propósito? Vem o próximo nível. Vocês conseguem me compreender? Mas vamos lá. O Rashi é o clássico comentarista da Torá que explica o versículo segundo o Peshat, que é a interpretação literal. Comenta aqui que Deus está dizendo a Moshe: eu não revelei a minha verdade quintessencial para Abraão, representada pelo nome divino do tetragrama, aos patriarcas. Eu não fiz isso para eles só creram. Por isso que na Brit Hadashah está escrito assim, que o Abraão é o nosso pai pela fé, ele foi justificado pela confiança, e não pelo Yud Re Vav Re, porque o Yud Re Vav Re já é a quinta essência da manifestação do Eterno. Mas o Eterno está dizendo assim, a quinta essência da minha manifestação eu revelei para você, Moshe, e não para os seus patriarcas. Se eu não revelei para eles e eles cumpriram o propósito, como que eu me revelo para você e você desiste no meio do caminho? Como que você está fazendo um negócio desse? Por que você está choramingando? Você não está crendo naquele que te chamou, naquele que te mostrou o cajado que virou cobra, a sua mão que tornou branca como a neve, depois você voltou, ela estava limpa como a de um bebê? Você não está vendo? Você não está prestando atenção no nível de revelação que eu estou te dando para você?
Vamos lá. Tetagrama. Ela é a manifestação física da revelação do Eterno. Aqui, no tetagrama, o Eterno já se manifesta fisicamente os seus milagres. Por isso que ele fala, quando Moshe pergunta assim, eu acho que a Areptes falou sobre isso. Eu serei, eu me torno no que me torno. Foi isso? Ela falou sobre isso? Erie, asher, erie. Eu me torno no que me torno. Ele não se manifestou assim para Abraão. Agora, para Moshe, ele fala, eu sou o que você precisar. Eu vou se me tornar naquilo que o meu povo precisa. Eu vou trazer a existência do mundo espiritual para o mundo físico. Para que eles vejam, para que o faraó veja, para que o Egito veja, para que todas as nações vejam. Baruch Hashem. Quinta essência da manifestação do Eterno. Esse é o rei vai viver. Então, ele traz a manifestação física, ele traz sinais e milagres, e ele traz a concretização de promessas. Mas, primeiro nível é o El Shaddai. Você tem que passar pelas etapas de El Shaddai para ver a revelação do tetagrama. Oh, forte. Aí a pessoa chega aqui na sinagoga, eu estou terminando já, falta só mais 10. Brincadeira. A pessoa chega na sinagoga, ela começa bem, ela fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a vida começa a virar meio que de perna para o ar. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Para melhorar tem que piorar. E aí quando ela chega nesse ponto, que foi o ponto que Moshe viveu diante de Faraó, quando o Faraó aumentou a carga do trabalho sobre o seu povo, ele pega e fala assim, não dou conta daquilo lá não. Não dou conta, não vou. Porque para ir lá eu tenho que mudar de vida. E para mudar de vida dói demais. E para mudar eu tenho que abrir mão de muita coisa. Então eu prefiro ficar no meu canto. Aí ele não tem a revelação da quinta essência. Porque quando as coisas estão em dissonância, vamos dizer assim, quando as coisas estão de perna para o ar na nossa vida, vou usar essa linguagem mais secular, nós estamos vivendo a manifestação de Deus, como a Arebs acabou de comentar, tem que piorar para que Deus manifeste o seu poder e melhore a nossa vida. Está errada. Não é piorar, é que está errado e a gente precisa mudar. Então, para mudar, você tem que remover, retirar. É comparado a uma pessoa que tem um vaso, vamos dizer, um vaso e oleiro. O vaso está torto, o que o oleiro faz? Ele tem que quebrar o vaso e fazer de novo. E moldar molde por molde. Aí você vê a palavra falando, faça de mim um vaso novo. A gente nem canta isso, né? Porque quebra o vaso. Né? Muitas vezes cantávamos, mas a gente não tinha noção. O que é? É remover toda a impureza e trazer, lapidar para uma outra forma. Então, mas quando o Eterno está te lapidando, está trabalhando na sua vida, a manifestação física do Eterno, dos seus milagres e a concretização da promessa dele na sua vida, é nesse momento que se manifesta. É no momento da tribulação na sua vida. É no momento da luta. É no momento da perseguição. É no momento da prova que o Eterno se manifesta. O Eterno, escuta pessoal, o Eterno não te livra da fornalha. Ele te livra na fornalha. Então você tem que passar pelo fogo, sim. Por isso que o batismo de Yeshua, Yohanan fala, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, ele vos batizar com fogo. O que o fogo faz com ouro, por exemplo? Purifica, tira as impurezas. Mas a pessoa não quer tirar, dói, a pessoa não quer passar. Só que quando ela não se sujeita a isso, ela não se sujeita à quinta essência do nome de Deus, ok? Então o que nós vamos ver? Essa é a forma efetiva do Eterno trabalhar na nossa vida. O Eterno trabalha na forma espiritual, revelando, instruindo, mas a forma efetiva é quando nós estamos passando por algum apuro, ou por algum teste, ou por alguma prova. Essa é a forma efetiva que o Eterno tem de agir na nossa vida. O que é o efetivo? Vamos entender? Capaz de produzir um efeito real, apto para agir ou funcionar normalmente.
Ou seja, preparando você para receber a sua bênção, o seu propósito. Amém? O povo precisava passar por aquilo, precisava ver as 10 pragas, precisava ver tudo aquilo que aconteceu para que o povo conseguisse ser liberto de Faraó, para que o povo conseguisse liberdade, conseguisse receber a Torá, conseguisse depois, mesmo que depois de 40 anos, alcançar a terra prometida. Então o processo que havia de acontecer está dentro desses nomes, El Shaddai e o tetragrama Yud-Heh-Vav-Heh na nossa vida, e isso não muda. Isso é assim. Existe todo esse processo, todos esses níveis. Olha só que interessante, eu trouxe aqui, eu já tinha postado isso aqui, mas passei bem rápido. Yud-Heh-Vav-Heh, o criado e o oculto. Ó. Dentro do tetragrama, as duas primeiras letras, Yud e He, essas aqui, significam o mundo oculto. A unidade superior com Deus, ou do Shammai. É o espiritual. O Vav e o Re, e as duas últimas Vav e Re, significam o mundo criado e a unidade inferior. Então a manifestação do tetragrama na nossa vida é trazer o oculto, que é o espiritual, que está no Shammai, para o terreno e materialização na nossa vida. E para o Eterno materializar na nossa vida, ele tem que mudar tudo que está errado. E esse é o nível que nós temos que passar, para alcançar o propósito maior. Amém? Olha só, Rit Galut, eu vou terminar aqui. Rit Galut 16:7. Olha o que está escrito em Apocalipse, Revelação. Vou falar em hebraico. Vaeshma, e ouvi, kol, esse kol é com kuf, então significa, ele não é, o kol com k significa todo. O kol com kuf significa voz. Vishma, ouvi a voz, min rabismerra, que saía do altar. Do altar. Omer, e dizia, Amém. Amém. Ou seja, Adonai Melech Neeman. Adonai é rei fiel. E Yeshua, quando ia começar as suas parábolas, ele começava, não, em verdade vos digo. Não é isso. Ele começava, Amém, Amém. Adonai Melech Neeman. Adonai é rei fiel. Adonai é rei fiel pelo que eu vou dizer para vocês. É isso que ele falava. Mas nas traduções colocaram ali, em verdade vos digo. Não é. Yeshua falou assim, eu coloco o Eterno como testemunha do que eu vou dizer para vocês agora. Olha que lindo. É forte demais. Então aqui, em Revelação, em Rit Galut, está dizendo assim, a voz disse, eu coloco o Eterno, que é o Rei fiel, como testemunha do que eu digo. Mishpaterra, teus juízos, Adonai, Elohim, Shaddai, El Shaddai, Emet, verdadeiro, e é a verdadeira Vetzadek, justiça. O que estava acontecendo aqui? Se você ler lá em Rit Galut, o Eterno estava dando ordem aos anjos para derramar como é que é a palavra, gente? As taças. Venha com justiça. Porque o povo perseguiu, as nações perseguiram o seu povo. Venha com justiça. E para isso ele manifestou o quê? 3 nomes redentores. O tetragrama, o nome Elohim, que é o nome criacional, e o El Shaddai, que é a revelação. Então no Rit Galut, na revelação, no final dos tempos, o Eterno trará o seu juízo sobre toda a terra, manifestando todo o seu poder sobre as nações, para justificar aqueles que não receberam a marca, aqueles que não se dobraram à besta e ao antimachia, mas se permaneceram fiéis. Vocês estão entendendo como que a revelação do Eterno, ele começa aqui na Torá, livro de Shemot, livro de Bereshit, e ele termina em Apocalipse. O Eterno é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Baruch Hashem, Todarabá, eu agradeço a oportunidade, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, com a paz, com a shalom.